E aí, bando de noob, beleza? Estamos aqui com a nossa aula Aprendendo Ruby. Na verdade, o nosso curso é Aprendendo Ruby. E a gente vai ver hoje sobre for, while, times, do while, né? Eu já criei uma pasta aqui chamada repetição. E a gente vai ver aqui todas essas funcionalidades da linguagem Ruby e vamos aprender a utilizá-las, tá bom? Então eu já deixei criada aqui uma lista com nomes e um dicionário, né, com alguns dos meus dados. Então se a gente fizer aqui a sintaxe do for, que é assim, for para, né, nome em nomes faça. Aí você coloca o end, pronto. E aqui dentro vai o bloco do que você quer fazer, certo? Então eu quero imprimir os nomes, né? Um de cada vez. Então o que foi que eu fiz aqui? Esse nome é uma variável, tá bom? Eu poderia colocar x aqui também, não importa. A variável é você que escolhe, mas a gente coloca aqui o nome, porque eu quero imprimir um nome de cada vez da minha lista de nomes. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui em João, imprime. Aí ele vai de novo na lista, vê lá o nome Maria e imprime. Vai lá em José, imprime. Vai lá em Mateus, imprime. Vai lá, não tem mais nada, ele encerra o programa. Tá bom? Vamos dar aqui o nosso Ruby for.rb. E aí a gente vê João, Maria, José e Mateus. João, Maria, José e Mateus. Tá bom? Diego, para que serve isso? Né? Essa repetição. A gente pode utilizar essa repetição de várias formas, N formas. Né? A gente pode fazer uma tabuada, a gente pode fazer uma repetição num site, num blog, por exemplo. Eu vou no meu banco de dados e mando ele percorrer todo o meu banco de dados que tem relacionado a postagens. O que tiver de postagens, ele pode fazer a impressão no meu HTML, tá bom? A gente vai dar uma olhada também nisso mais um pouco à frente, quando a gente estiver estudando o framework Ruby on Rails, ok? E aí, aqui é o for, né, da nossa lista, né, dos nossos vetores. Vamos fazer aqui da nossa hash, né? Então é semelhante, né? A gente faz um for, né, key, né, k de chave em inglês e value de valor, em dict, né, do nosso dicionário, faça, end. Se eu colocar aqui só o mandar imprimir k e o v, ele vai sair assim, meio estranho, ó, veja só. Nome, Diego, idade 35, altura 1,73. Então a gente pode fazer aqui dessa forma para ficar mais organizado. A gente interpola, né, a nossa variável aqui, k, coloca 2 pontos para a gente saber que qual é o tipo de informação que a gente está recebendo. Né? Isso aí é uma string, é só para organização, não é nada de linguagem. Se eu tirar esses 2 pontos aqui, vai funcionar de forma normal. Você vai ver quando eu imprimir aqui como é que vai sair, tá bom? Então a gente coloca aqui também agora o valor, né? Então o que isso aqui quer dizer? Vamos lá. Esse K vai representar as chaves, tá bom? Por isso que eu coloquei K de key. E o V vai ser os values, né? Os valores. Diego, 35, 1,73. Então a forma que eu coloquei aqui para imprimir vai ser uma forma de chave e valor. Vamos dar uma olhada? Então saiu aqui, ó. Nome, Diego, idade 35, altura 1,73. Como é que eu uso isso, Diego? Então, a gente pode usar, por exemplo, num sistema de banco, onde a gente quer receber todos os dados daquele cliente, e aí quando você vai no banco, o cliente diz assim, eu só preciso confirmar alguns dados aqui. Qual é o seu CPF? Aí você fala lá 000, 000, tal. Aí ele está olhando justamente porque ele fez esse pedido no sistema e ele viu com a informação CPF e ele queria confirmar. Ok? Então aqui estão as duas formas, tá bom? Eu vou cobrir todas essa repetição nessa aula para não ficar várias aulas com um assunto tão pequeno, tá bom? É vasto, na verdade, mas a gente precisa saber do básico para a gente poder se aprofundar. O while, né? Nós temos uma lista aqui. O while é bem parecido, né? Eu preciso chamar uma variável chamada contador e vou colocar aqui o valor desse contador inicializando com o valor 1. E eu faço o while enquanto o contador for menor
do que nomes.size, né? Se você viu a nossa aula anterior, você vai ver que o ponto size ele vai me dar um número de elementos que tem dentro da nossa lista. E eu vou colocar 0 porque na verdade a gente vai percorrer, né, o 0. Então a gente pode fazer aqui do end, né? E aí a gente vê agora aqui. Então vamos imprimir puts nomes e a gente coloca aqui o count, tá bom? Porque eu vou explicar agora. Count. E a gente vai fazer a iteração, né, aqui nesse arquivo. Vamos lá. Eu vou mandar imprimir e a gente vai ver aqui qual é a saída, tá bom? Então, olha lá. Deixa eu colocar aqui, inclusive, para imprimir também o contador, que aí a gente vê melhor aqui qual é a posição que ele está, certo? Olha só. Então, o while ele precisa de uma condição de parada, certo? O nomes.size ele vai me dar o número total de elementos que existe na nossa lista. Então, nós temos 4 elementos, 0, 1, 2, 3. Lembra que a nossa lista começa no índice 0, tá bom? Então, eu coloquei count aqui igual a 0, porque se eu colocasse aqui, no primeiro valor que ele ia apresentar, seria 1. Né? Eu tinha colocado 1, eu voltei para 0, porque senão ele ia começar aqui em Maria, José e Mateus, não iria apresentar o nome João, tá bom? Então, eu imprimi o nome na posição 0, e ele imprimiu aqui o valor que está em 0, né? Tá aqui, ó. O nome na posição 0 é João e o valor que está em count é 0. E aqui ele faz a soma, né? Ele faz esse count, né? Mais igual a 1 é a mesma coisa que isso aqui. Count igual a count mais 1. Tá bom? É a mesma coisa. Então ele vai acrescentar 1. Tá bom? Então 1 mais 0 é igual a 1. Então ele vem aqui de novo no while. Ele faz essa verificação. Esse número aqui é 1. É menor do que o número do tamanho da lista? Aqui são 4, né? Então ele diz não é. Na verdade é. E aí ele vai e faz imprime o nome na posição 1, que está aqui Maria, e mostra o nosso count, né? Qual o valor que ele tem, 1. E aí ele incrementa, faz a mesma análise. Se passou, deu positivo, isso aqui precisa dar positivo para o resto funcionar. Então, ele vai e continua percorrendo a nossa lista, tá bom? Então, o while ele é muito parecido com o for, né? E aqui a gente geralmente utiliza quando a gente não sabe quantos posts, por exemplo, tem, né, no nosso blog, né? Então a gente faz o nosso, vamos lá, entre aspas, né? Aqui é só um exemplo de linguagem computacional. O número de postagens que tem nesse blog, você vai percorrendo ele, enquanto esse contador for menor, você vai e posta. Eu não sei quantas postagens tem, se tem 10, se tem 1000, né? Porque aí fica um pouquinho mais difícil da gente localizar. Então a gente faz daquela forma. E aqui também, a mesma forma, a gente também pode utilizar aqui no for, né, esse modelo de exemplo para poder explicar melhor. Beleza? O times é algo mais, vamos dizer assim, um pouco engessado, né? Eu vou dar o exemplo aqui. A gente faz 10.times, né? Então é 10 vezes, né? Faça alguma coisa. Então veja que sempre eu estou colocando o end, né? Então eu quero imprimir o meu nome, Diego, 10 vezes, né? Eu vou colocar aqui também um contador, certo? Só para a gente poder ver aqui. E vamos incrementar esse contador. E aí a gente imprime o contador também. Contador. Certo? Eu vou começar em 1 para a gente poder ver direitinho aqui quantas vezes ele vai imprimir. Vamos lá? Então, Ruby times.rb. E aí ele veio aqui e fez Diego 1, Diego 2, Diego 3, Diego 4, até Diego 10. Diego, se eu colocar aqui até 100, vamos ver o que acontece. Então ele vai e imprime 100 vezes, tá bom? Olha só que legal. Beleza?
Então, o times ele serve para a gente repetir alguma coisa algumas vezes. Por exemplo, você fez lá um texto e quer terminar com uma linha, né? E aí vai ficar meio estranho, mas se você botar aqui, por exemplo, entre o for, né? No caso, você coloca o tamanho lá do seu post, né? E aí você quer que imprima aqui uma lista ao final, uma linhazinha ao final. Esse é só um exemplinho bobo, mas aí ele vai imprimir essa lista, né? For, aí tem um time, né? Aí ele vai imprimir uma vez, for, tá? Apesar de que você pode fazer isso aqui também, tá bom? Mas fica um exemplo aí para você poder aplicar. E o do while, ele tem a mesma função, certo? Ele também precisa de um contador. E aí a gente pode fazer o loop. Perdão, na verdade ele é o loop, tá bom? Essa funcionalidade. O loop do, e aí a gente finaliza. E ele precisa de uma função para a gente poder, de uma análise para a gente poder terminar. Então a gente vai imprimir aqui o nome Diego, mais uma vez. A gente coloca o contador para ser iterado, mas aqui a gente coloca a função, um bloco de parada, né? Se você lembra lá do case, a gente viu break, né? Então break, se o contador for igual a 10, você vai fazer esse break, tá bom? Pode ser assim, pode ser assim. If count igual a 10, né? Aí você pode parar. Break, tá bom? Das duas formas dá certo também. Vamos dar uma olhada. Eu coloquei do while aqui no bloco, mas eu queria na verdade apresentar no arquivo, mas eu queria apresentar para vocês o loop, certo? Então vamos lá. Loop do while, né, aqui. E aí ele faz Diego, 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 Diego. Se a gente botar aqui o puts count, ele vai nos mostrar aqui também os números. Então vamos lá, Diego, 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 e de 1 a 10. Tá bom, galera? Então isso aqui é a nossa aula sobre repetição. A gente vai ver um pouco mais lá na frente, tá bom? E eu vou mostrar também algo bem legal na próxima aula, então aproveita aí e vá procurando alguns exercícios também para fazer, certo? Faça uma tabuadazinha usando o for ou então o while, e aí a gente consegue praticar um pouco mais. Então, valeu, galera, até a próxima!